Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor falou a Abrão, dizendo: Não temas, Abrão. Eu sou o teu protetor e tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás? Eu me vou desta vida sem filhos e o herdeiro de minha casa será Eliezer de Damasco. E acrescentou: Como não me deste descendência, um servo nascido em minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor falou-lhe nestes termos: O teu herdeiro não será esse, mas um dos teus descendentes é que será o herdeiro. E, conduzindo para fora, disse-lhe: Olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abrão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. E lhe disse: Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus, para te dar em possessão esta terra. Abrão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: Traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abrão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma frente à outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotou. Quando o sol já se ia pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: Aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, você já teve medo de que suas promessas mais profundas jamais se realizassem? Já duvidou, mesmo que por um instante, se Deus realmente cumpriria o que disse? Todos nós, em algum momento, nos encontramos debaixo do céu escuro da incerteza, esperando uma resposta, um sinal, uma luz. É justamente nesse espaço de espera, de dúvida e de fé provada que Deus fala mais forte. As leituras de hoje nos conduzem a uma verdade eterna e transformadora. Deus é fiel, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. E Ele nos chama a produzir frutos bons, frutos que nascem de corações firmados na confiança e na verdade. Na primeira leitura, extraída do livro do Gênesis, encontramos Abraão, ou melhor, Abrão, ainda sem filhos, olhando para o céu. Deus havia prometido que ele seria pai de uma grande nação, mas o tempo passava e nada acontecia. Abrão começa a questionar: Senhor Deus, que me darás? Continuo sem filhos. O desespero de um homem que confiou, mas começa a sentir o peso da espera, é algo profundamente humano. Todos nós já estivemos ali, esperando uma cura, um emprego, uma reconciliação, uma resposta de Deus. E, como Abrão, talvez tenhamos dito: Senhor, ainda não aconteceu. Será mesmo que vai acontecer? E então, Deus responde. Mas ele não responde com explicações longas. Ele leva Abrão para fora da tenda, aponta para o céu e diz: Olha para o céu e conta as estrelas. Se é que podes, assim será a tua descendência. Deus nos chama a sair das nossas tendas de dúvida
das nossas limitações e olhar para o infinito das suas promessas. O céu estrelado torna-se um altar, uma metáfora viva daquilo que ainda não vemos, mas que será. E diz o texto: Abrão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. Aqui está o primeiro grande fruto, a fé. Uma fé que não precisa ver para crer. Uma fé que se sustenta apenas na palavra de Deus, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Mas há mais. Deus então sela uma aliança com Abrão. Um gesto ritual, profundo, simbólico, onde a fidelidade de Deus é marcada para sempre. E quando o sol se põe e a escuridão cobre tudo, um fogo misterioso, a tocha ardente, atravessa os animais cortados ao meio. Uma imagem dramática, forte. Deus passando pelo meio, dizendo: Eu juro pela minha própria existência, cumprirei o que prometi. Queridos irmãos e irmãs, Deus ainda hoje faz alianças conosco. Ele não nos promete uma vida sem lutas, mas promete estar conosco em todas elas. Quando tudo escurece, Ele continua caminhando com sua tocha de fogo, iluminando nosso caminho, mesmo quando não conseguimos enxergar. E é exatamente aí que a leitura do Evangelho de hoje se conecta com uma força inesperada. Jesus nos alerta: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Como reconhecê-los? Jesus é direto: pelos seus frutos os reconhecereis. Ele repete essa frase como um refrão: uma árvore boa dá frutos bons. Uma árvore má dá frutos maus. Uma árvore má não pode dar frutos bons. Vamos fazer aqui uma pausa para refletir. Em tempos de redes sociais, de discursos bonitos, de mensagens espirituais que parecem doces ao paladar mas vazias de essência, precisamos redobrar nosso discernimento. Uma árvore pode parecer bela, bem cuidada, mas se o fruto é amargo, venenoso, corrupto, ela não é boa. Frutos são atitudes, são escolhas, são consequências. Jesus está nos ensinando que o que importa não é a aparência de piedade, mas a realidade do coração. E como sabemos se nossos frutos são bons? Olhemos para nossas palavras, nossas decisões, nossas ações quando ninguém está vendo. Olhemos para como tratamos o outro, principalmente os mais frágeis. Olhemos para como reagimos diante da espera, da dor, da frustração, como Abrão. E aqui está a conexão mais profunda entre as duas leituras. A verdadeira fé produz frutos verdadeiros. A aliança com Deus transforma nossa raiz, e a partir dela, brotam frutos de justiça, de paciência, de generosidade, de perdão, de amor real. Não é à toa que Jesus insiste: todo aquele que não produz bons frutos será cortado e jogado no fogo. Isso parece duro, mas é, na verdade, um chamado urgente à conversão. Jesus está dizendo: cuidem da raiz da fé, cuidem do coração. Deixem-me purificar a árvore interior, para que os frutos glorifiquem o Pai do céu. Irmãos, imaginem um pomar inteiro, árvores que crescem lado a lado. Algumas são saudáveis, frondosas, cheias de vida. Outras estão secas, frágeis, com frutos apodrecidos. O agricultor passa, observa e sabe: não basta parecer boa, tem que produzir. Deus é esse agricultor. Ele olha para o nosso coração e busca ali sinais de vida verdadeira. E sabe onde começa a mudança? No interior, onde ninguém vê. Começa quando confiamos nas promessas de Deus, como Abrão. Começa quando enfrentamos nossas noites escuras com os olhos voltados para as estrelas. Começa quando dizemos: Senhor, eu não vejo o que prometeste ainda, mas eu creio. Eu permaneço contigo. Então, como podemos aplicar isso na prática, hoje? Primeiro, volte a olhar para o céu. Volte a sonhar com Deus. Lembre-se das promessas que Ele fez a você, na palavra, na oração, nas inspirações mais puras da sua alma. Deus não esquece o que prometeu. Segundo, examine os frutos. Quais atitudes estão nascendo do seu coração?
Elas estão alimentando os outros ou ferindo? Elas edificam ou destroem? Se há frutos maus, peça graça de podar a árvore. A confissão é esse momento de poda, cortar o que não presta para dar espaço ao novo. Terceiro, seja uma árvore que dá fruto mesmo na seca. O Salmo diz: a árvore plantada à beira da água dá fruto no tempo certo. Mas há árvores que, mesmo em terrenos secos, resistem. Sabe por quê? Suas raízes buscam a água no profundo. Assim deve ser nossa fé, não superficial, mas profunda. E por fim, confie. Mesmo que hoje pareça noite, mesmo que a promessa ainda não tenha se cumprido, Deus não falha. Quando você menos esperar, a tocha passará no meio da sua escuridão, e uma nova aliança será selada no seu coração. Queridos irmãos e irmãs, deixemos que esta palavra ecoe em nós. Que ela nos chame à maturidade da fé, à vigilância contra os enganos do mundo, e à decisão firme de dar frutos bons, frutos eternos. Que possamos ser reconhecidos, não por palavras bonitas, mas por vidas transformadas, vidas que refletem o amor, a fidelidade e a justiça do nosso Deus. Vamos agora fazer um momento de silêncio. Fechemos os olhos. Peçamos a Deus que purifique nossas árvores, fortaleça nossas raízes e nos ajude a confiar, mesmo quando tudo parece escuro, que suas promessas se cumprirão. Senhor Deus, tu que fizeste aliança com Abrão, renova hoje tua aliança conosco. Ensina-nos a confiar mesmo sem ver. Transforma nosso coração em terra fértil, nossa fé em raiz profunda, e nossa vida em árvore frutífera que dá glória ao teu nome. Amém. Ao sairmos daqui, que levemos conosco o fogo da promessa de Deus e o desejo sincero de dar frutos que permaneçam. Porque no fim, como disse Jesus, pelos seus frutos os conhecereis. Que o mundo veja, através de nós, a bondade do Senhor. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.